Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Agora você irá acompanhar uma mensagem ministrada no último domingo da celebração da família. Eu não sei se você tem percebido aos domingos, quando não é colocada a letra dos cânticos, quando nós não trazemos alguns e anunciamos alguns avisos no Data Show, nós temos projetado aqui aquilo que Deus nos deu dia 31 de dezembro. E quem sabe você, como alguns que têm faltado, você pode ter ouvido falar a respeito, se não esteve no dia 31, a respeito daquilo que Deus nos deu. E nós não vamos pregar aquilo que Deus nos deu no dia 31, mas diz respeito à perseverança. E o Senhor tem me chamado a atenção, e nós tivemos a oportunidade de pregarmos em 31 de dezembro a respeito de perseverança. Nós pregamos depois em março, então foi 3 meses depois. Passando março, nós pregamos novamente, porque daí veio maio, junho, julho, não é? E agora nós entramos em setembro e o Senhor me chamou a atenção novamente a respeito desse tema para a igreja. Aí veio, não é? Julho, agosto e setembro. Então nós foi março, junho e setembro. Eu não sei se o Senhor vai, porque em todos os cultos, em tudo aquilo que tem vindo como palavra, e nós vamos ver isso no decorrer dessa ministração, que algumas coisas não serão repetidas, mas nós faremos menção daquilo que tem sido pregado nesses dias nesse altar, nos exortando, nos orientando, nos alertando, nos animando, não é? Nos corrigindo para nós perseverarmos diante dos momentos que temos vivido, como filho, como pais, como esposos, como cidadãos, amém? Como servos do Senhor, como igreja. E nós veremos que esse é o desejo do Senhor. Não obstante a dificuldade, não obstante o momento, as situações adversas que possam vir sobre as nossas vidas, obstante os livramentos, as vitórias que temos recebido, porque nessa nossa caminhada de alguns anos já, de 20 e poucos anos, nós temos visto pessoas perseverarem numa busca de uma cura. Nós temos visto pessoas perseverarem na busca de um livramento, na chegada de algo em suas mãos material, numa expectativa que aquilo vai trazer solução. Mas temos visto também, diante da chegada disso, muitos se afastarem. Mas também temos tido o privilégio de vermos pessoas perseverarem em momentos difíceis, de dificuldades, de adversidades, de enfermidades, e permanecerem na presença de Deus, porque esse é o desejo do Senhor. Então eu não sou muito de dar tema às pregações, é algo pós-moderno, contemporâneo. Inclusive todos nos perguntam, qual o tema, qual a palavra? É a palavra de Deus. Não é? Mas a importância da perseverança. Nós temos que atentar à importância dessa virtude, dessa posição, não é? De tomarmos uma decisão diante do Senhor. Então eu comecei e fui escrevendo algumas coisas a respeito da perseverança, que ela é maravilhosa, é uma virtude. E isso nos chama a atenção, é algo que, ao recebermos a palavra do Senhor, a começarmos a entender que Deus tem um plano nas nossas vidas, e olha que nós que temos tido oportunidade, eu convido a todos que estão aqui, visitarem os enfermos, visitarem os doentes nas suas necessidades, porque muitas vezes nós estamos numa situação, né, e não digo de conforto não, muitas vezes até de aperto, mas não sabendo o que muitos têm passado. E o apóstolo Pedro, ele deixou registrado na sua primeira carta, que nesse mesmo momento, vários irmãos espalhados na face da terra, têm passado por momentos terríveis, dificílimos, e muitas vezes nos pegamos reclamando de nada, ou se é algo, precisamos saber que, independente da situação, Deus é poderoso para reverter esse momento. Deus é poderoso para entrar com providência, trazer a cura, trazer a restauração, trazer o livramento. Deus é poderoso, mas independente daquilo que Ele vai fazer, Ele quer que todo aquele que recebe a sua palavra e começa a entender que Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o único Senhor, Ele quer ver em nós essa mudança de comportamento, de atitude. Isso nós podemos chamar de virtude, e é uma característica na vida do cristão.
E precisa ser algo patente, algo real. Quando se fala assim que nós temos que resplandecer a luz de Cristo, em que momento isso pode ser resplandecido? Pode raiar essa luz em nossas vidas? De estarmos na posição louvando o Senhor, glorificando o Senhor, independente das circunstâncias. Independente, é verdade que a princípio choca as pessoas, mas em permanecermos fiéis, perseverantes, as pessoas olham e é isso que o Senhor quer, porque o próprio Jesus viveu isso. Venho a dizer, verdadeiramente Deus tem transformado a tua vida. Eu tenho visto, eu não sei se você sabe, tem gente de olho em você. Eu não sei se você sabe, tem gente cuidando, observando você. Aqueles mesmos que questionam muitas vezes, você tem ido muito à igreja, ou muitas vezes te questionam, nossa, eu tenho te visto triste, como foi dito hoje. Eu não tenho te visto mais naquela alegria, estão observando. E lembrando que se nós refletirmos, se nós meditarmos, se nós fizermos uma rápida avaliação a respeito daquilo que Deus já tem feito em nossas vidas, nós não temos motivos para estarmos tristes. Nós não temos motivos para estarmos abatidos, que a promessa maior já foi nos dada. Se nós permanecermos até o fim, vem vitória para as nossas vidas. É salvação. Hoje de manhã tomamos uma chacoalhada e você não veio, nós estávamos em menos pessoas, o chacoalho sobrou para menos gente. E o Senhor nos alertando que o pecado leva à morte eterna. O pecado gera morte eterna. E o inferno está pronto, nos aguardando. Ouvimos hoje. Então nós não temos que perseverar naquilo que nós achamos ou pensamos, mas a perseverança diz respeito em Deus, em perseverar segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. E nós temos visto que isso deve ser a característica, se não até base da vida cristã. Estrutura, o alicerce, que muitos dizem assim, muitos dizem não, a palavra diz que o alicerce já foi posto. E nós devemos edificar a nossa casa sobre esse alicerce. E esse alicerce é Cristo. Mas o tremendo que, a começar pelas edificações humanas, terrenas, de tijolos, de betume, de cal, nós não vemos a fundação. Mas nós sabemos que ela é boa quando, olhando para a construção, nós não observamos defeitos. Quando nós percebemos que, independente daquilo que está acontecendo, as paredes permanecem. A construção permanece no lugar. Então perseverar faz parte dessa estrutura, faz parte dessa base, faz parte. Porque eu posso falar, não, eu estou firmado em Cristo, mas o nosso testemunho ser contrário. Vem uma circunstância, vem um momento, vem a adversidade e nós nos abalamos. E o Senhor nunca disse que não viria, porque o lançamento já foi posto. E o Senhor nos alertou dizendo, cuidado com o que você vai edificar a tua casa. Porque tanto na casa que for edificada com materiais preciosos, pedra preciosa, ouro ou prata, ou feno, madeira ou palha, vai vir a tormenta, vai vir o vento, os rios vão bater contra essa casa, mas diz que aquele que permanecer recebe a salvação. Então, essa perseverança, perseverando em Deus, faz parte dessa estrutura, faz parte dessa base, faz parte desse fundamento. E como eu disse, muitos olham e não veem o fundamento, mas vê a casa. E quando fala assim, mas como você tem suportado? Você fala, porque eu estou fundamentado em Jesus, porque eu estou com os meus pés alicerçados em Cristo. Aí vão falar, não, mas não é isso, é que você também é bom. Eu tenho visto que você tem vencido. Você vai falar, não, não é. É que você já está falando aí da edificação da casa. Eu tenho verdadeiramente buscado o melhor material. E esse material eu sou orientado através da palavra de Deus. E eu alcanço quando eu persevero em buscar. Então a importância da perseverança, não é? Então eu vejo isso como uma virtude. E nós vemos isso muito naquele que abraça a palavra, naquele que se rende à palavra do Senhor, aquele que se submete à vontade do Senhor. É uma característica, é uma virtude que você vê nessas vidas. Mas também eu acredito que o motivo de muitas derrotas, muitos fracassos, já é a abstinência, a falta desta virtude.
quando eu tenho uma tendência em não permanecer, e não perseverar, e não prosseguir, e não me firmar, eu não alcanço a vitória almejada. Eu não alcanço. Por isso que não tem como nós criarmos um culto, e no momento, ainda que seja uma vigília, um dia todo, um final de semana todo, em ali ser decretada a vitória que você tanto necessita. Não tem como. Porque nós sabemos que uma edificação, ela não é feita dessa forma, né? Nós temos uma noção, e já comentamos a respeito disso. Nós passamos hoje, a Valquíria comentou comigo, nossa, que prédio alto, isso aqui deve ser comercial. E eu vi que acima da viga da janela, eles levantaram um parapeito. Aí eu olhei e falei, o tempo não está bom, se eles não encaixotar hoje, e não concretar essa ferragem, essa parede vai descer. Aí quando eu passei agora, o pessoal trabalhou hoje. Eles levantaram a parede a 1,20 m, que é orientação, não sou engenheiro, não sou empreiteiro, mas temos aqui, pode confirmar, 1,5 m, e a partir daí tem que esperar secar, mas já tem também que fazer o madeiramento, fechar essa coluna e concretar essa coluna. Porque senão vem o vento, vem a tempestade, e vai derrubar. Aí é perda, é prejuízo. Então não se edifica, não sai edificando assim, né? Nós já temos visto aí na internet uma casa feita num dia só, em uma semana só, as pré-fabricadas. Mas mesmo essas, aquele material levou um tempo a ser curado, levou um tempo a ser preparado. Então não é dessa forma. E você pode muitas vezes não perseverar pensando assim, mas Deus não tem feito nesse tempo que eu necessito. Mas o tempo é do Senhor. A forma de trabalhar é do Senhor. E Ele é o arquiteto. É o arquiteto de tudo. Ele nos gerou no ventre da nossa mãe. Ele formou os ossos no ventre da nossa mãe. Formou a carne. Tudo que somos, fomos gerados por Deus. E perseverando, nós vamos entender que não só isso, mas tudo que temos pertence a Ele. E não levamos nada. E mais, e tudo que fazemos tem que ser para a glória dEle. Então aí nós entendemos essa perseverança e nos alegramos nisso. Mas eu tenho, como dito, visto que na falta dessa virtude vem o fracasso, vem a derrota, vem o abatimento. E ouvimos na sexta-feira, o erro, o defeito não está em Deus. Deus é perfeito. É nós que falhamos, amados. É nós que recuamos. Então, para você entender virtude, nós temos que aprender o que é virtude e o que é perseverança. Virtude é disposição constante. E a respeito de Deus, diz que em exercer o bem e evitar o mal. Nós temos que ter essa virtude. É o quê? É uma disposição contínua, constante, em exercer o bem e evitar o mal. Ouvimos hoje, o pastor trouxe uma palavra, dirigida pelo Espírito Santo. O Senhor falou comigo ali poderosamente, como eu creio que falou com os presentes. No momento do apelo, o Senhor falou, diga a ele, que essa palavra foi dirigida também aos filhos, porque aquele rico que morreu, e foi para o Hades, para o inferno, pediu a Abraão que Lázaro molhasse o dedo na água, e umedecesse os seus lábios, porque ele não suportava a aflição. Mas quando o rico pediu, ele falou, pai Abraão. Então era uma pessoa que tinha conhecimento que Abraão é o pai da fé. E isso acontece muito no nosso meio. E nós, muitas vezes, deixamos de buscar essa virtude, que nós olhamos aí fora, nós não vemos nada disso. Nós nos surpreendemos com a maldade, com a violência, porque não tem. Quanto mais perseverar em Deus, perseveram muitas vezes na sua maldade, naquilo que é tudo de errado. Mas nós temos que buscar essa virtude em Deus, disposição constante em exercer o bem e evitar o mal. Isso não é um dia, nós vamos ser provados nisso, nós vamos ouvir coisas, vão nos falar coisas, e nós temos que vencer esses momentos, amados, e sempre nesse exercício, nessa disposição. Por quê? Porque perseverança é conservar-se,
firme e constantes. Quer dizer, persistir, prosseguir, continuar, permanecer. Quantos não têm permanecido? Quantos não têm continuado? Quantos? Quantos não têm perseverado? Eu já posso falar para você, a maioria. Porque muitos são chamados. E quantos permanecem? Poucos. Poucos. Nós não podemos ir daqui para frente, nós não vamos nos surpreender com mais nada. Porque o que tem acontecido nos deixa assim, boca aberta, falando: Senhor, não tem mais nada para a gente ver. É a violência, é a corrupção, é a discórdia, é o amor se esfriando, se cumprindo de uma forma terrível e tremenda também a palavra de Deus, que nos últimos dias isso ia acontecer. Então, perseverança, anota aí, irmão, é conservar-se firme e constante. Aquele que serve ao Senhor, aquele que é filho de Deus, aquele que tem Jesus como seu Salvador, ele pode, nós ouvimos na quarta-feira, ele pode ser perseguido, ele pode se abater, mas ele não será destruído, porque o Senhor é com ele. Então isso não é motivo. Ele pode se entristecer, ele pode se abater, se aflige, mas tem que ter uma certeza. E o que nos levanta novamente é a certeza de um Deus fiel que diz: você não vai ser destruído. Você não é destruído. Então é persistir, prosseguir, continuar. Em Filipenses, no capítulo 3, esse momento aqui, era Paulo, que vinha dizendo que era o desejo dele estar com os de Filipe, mas por estar impossibilitado, ele vai e escreve essa carta. E quando chega no capítulo 3, essa carta é com relação a tomar cuidado com os maus obreiros, com aqueles que estavam ensinando aquilo que não diz respeito à vontade de Deus. Eram filosofias, eram dogmas, doutrinas humanas. Quantos nos perguntam aqui: pastor, qual a doutrina dessa igreja? Eu digo: a palavra. Não, o senhor não está entendendo. Eu quero saber qual é a doutrina. Não, aqui a doutrina é a palavra. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Tudo você pode, mas nem tudo te edifica. Mas qual que é a doutrina? Em você ouvir a palavra só tem um jeito. Em você ouvir a palavra, o Senhor vai começar a te capacitar, você vai começar a perseverar, o Espírito Santo vai te orientar de tal forma que Ele vai te corrigir, vai te chamar a atenção, vai te abraçar, vai te acolher, vai trazer uma palavra de conforto. É o Espírito Santo de Deus que vai conduzir e vai mostrar aquilo que você deve e aquilo que você não deve mais fazer, como foi ministrado hoje, sabendo que aquilo que é contrário à palavra leva à morte eterna, e aquilo que condiz com a palavra te leva a uma vida eterna. Essa é a doutrina de Deus. Mas aqui, não é? Então tinham se levantado maus obreiros que estavam ali naquela região, falando de doutrinas humanas, terrenas, e nós vamos ver que essa região ela foi muito assediada para que as vidas não se convertessem ao cristianismo, mas se tornassem religiosas. Elas fossem presas a uma religião. E como eles viram que essa doutrina, essa palavra veio de Israel, e Israel, não é? Eram os conhecidos judeus, então queriam trazer muitos ensinamentos judaicos. Então Paulo estava orientando. Mas o que ele orienta mais? Em perseverar em Deus. Então quando chega aqui no 12, ele fala o seguinte: não que já a tenha alcançado. Então ele diz: não é que eu sei tudo, que eu já o tenha alcançado, ou seja perfeito. Isso que é importante também do servo de Deus. Quando nós falamos em perseverar, em permanecer, isso não quer dizer que nós estamos completos, que nós sabemos tudo. Não é isso, amados. Mas olha o que Paulo fala: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Não é? Não é isso. Mas ele diz: mas prossigo. Prossigo quer dizer persevero. Eu continuo. Eu estou constante, eu estou persistindo, eu tenho permanecido. Ele diz assim: mas prossigo para alcançar, não é? Aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. O que ele aprendeu? Que ele não podia ficar vivendo do passado.
E é o que o diabo gosta, amados. E muitas vezes nós somos afrontados nisso. Nós devemos trazer em memória o nosso passado para lembrarmos de onde o Senhor nos tirou. Mas nós não podemos ficar vivendo de coisas velhas. Porque o Senhor é um Deus de coisas novas. Quantos deixaram de vir aqui hoje, né, numa expectativa que Deus falou de manhã e ele não tem necessidade de ouvir Deus à noite? Essa palavra é fresca, ela é nova. É como pão sobre a brasa, é como uma água na botija, fresca, para dessedentar a nossa sede, para matar a nossa fome. É algo maravilhoso. Mas o que o Senhor está falando nessa noite? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Ele primeiro começou a falar o seguinte: primeira coisa, eu persevero, eu permaneço, eu prossigo, mas tem outra coisa que eu faço, não é? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Ele está falando a respeito da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu não paro, eu continuo. O salmista lá no Salmo 119, um salmo curto, não é? Se nós começarmos a meditar, ele está dividido em estrofes ali como um cântico, tão maravilhoso. Ele disse isso: é a tua palavra que é tudo na minha vida. Ela que me orienta, ela que me capacita, ela que me protege, ela que me guarda, ela que supre a minha necessidade. Então Paulo estava dizendo o seguinte: primeira coisa, eu prossigo, eu persevero, eu não desisto. Mas eu também faço outra coisa, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o alvo dele, amado, é Cristo. Ele diz assim, não é? Avançando para as que estão diante de mim, prossigo, persevera para o alvo, pelo prêmio da sabedoria e a vocação de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. E por que ele acrescenta isso? Porque a esse povo, como também os Gálatas, como também os de Coríntio, o Coríntio deu, né, os de Coríntios deram muita brecha para que viesse uma confusão na igreja, porque eles ouviam muitas orientações, ouviam muitas direções, ouviam muitas filosofias. Eles estavam numa região muito rica em tudo isso, que muitas vezes, não é, vira confusão. Aqui não era diferente, mas ele trouxe essa orientação, e essa orientação é Deus nessa noite, através do seu Santo Espírito, trazendo a nós. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, muitos de nós, entendendo que Deus tem coisas novas, que nós temos que prosseguir, nós nos colocamos diante do Senhor, falando: Senhor, de novo, a mesma coisa. O Senhor fala: não, essa luta é diferente, não, essa adversidade é diferente. Porque em você permanecer, também você vai ver que a vitória, o livramento vai ser diferente. Nós crescemos, amados, de fé em fé. Nós vamos crescendo diante do Senhor. E como nós exercitamos a nossa fé? Quando nós permanecemos em Deus, quando nós, não é, nos fundamentamos em Deus e temos como fundamento a sua palavra. E nós trazemos uma virtude. Qual virtude? De exercer e permanecer naquilo que é bom, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E entendendo que a perseverança, não é, é conservar-se firme. E quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que Jesus, ele nos mostrou a importância de perseverar. Há uma dúvida nessa igreja, como em muitas igrejas, porque existe uma doutrina da predestinação. E as igrejas nossas, as igrejas históricas nossas, elas trazem muita confusão a respeito disso. Quando eu digo histórica, não é? São igrejas que estudam o Evangelho, não é de 100 anos. Nós estamos falando da Reforma Protestante, que esse ano, em outubro, faz 499 anos. Existe uma doutrina da predestinação, que uma vez Deus operou na tua vida, você fica tranquilo, porque a tua salvação é certa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nenhum pai teve um filho, ou deseja ter filho para a perdição. Nós não somos loucos. Mas não é no predestinar, quer dizer isso, lançar sobre os nossos filhos palavras de bênção. Vai chegar um momento que ele precisa tomar decisão. Isso aconteceu e acontece hoje conosco. Então muitos aqui me perguntam: pastor, mas nós temos pessoas aqui na igreja que dizem assim: uma vez salvo, sempre salvo. Eu falo assim, cuidado, porque você vai perceber que esse não tem a característica de perseverar em Deus, de permanecer. Ele fica tão confuso que ele pensa assim: não, eu já sou salvo, eu não tenho que buscar a vontade do Senhor, eu já sei a vontade do Senhor, e outra, Deus já sabe que eu sou falho.
Deus já sabe que eu peco. Não, nós somos pecadores, mas o Senhor quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Ele sabe que nós erramos, mas Ele não quer que nós erremos. Que pai quer que o filho erre? Que pai quer que o filho peque? Mas nós sabemos que os nossos filhos são falhos. Mas nós não aceitamos esse comportamento, nós não aceitamos esse pensamento. E aqui está uma resposta que não é isolada. Então não é um termo de Romanos que está isolado, não é um termo ali de Efésios que foi pregado aqui, né? Foi quarta-feira, é que nós estamos todos os trabalhos, eu não lembro se é quarta ou sexta, né? Que o Senhor nos predestinou. Sim, Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos se salvem, mas vai depender de você. E aqui está a resposta. Jesus, Ele chega aqui em Mateus 24. Se você abrir a palavra do Senhor, nós temos que perseverar, amados. Jesus precisou perseverar, Paulo precisou perseverar. E nós vamos ver que homens e mulheres que perseveraram tiveram grande vitória. Quando você abre aqui, está falando, não é, do princípio das dores, que haveria prenúncios de guerra, de peste, de fome, mas ainda não seria o fim. E começa a falar do amor se esfriando, e fala-se de muitas coisas. E, não é, no 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar aonde? Até o fim, será salvo. Nós temos que permanecer, amados. É uma doutrina, é um pensamento, mas eu te oriento. Você precisa meditar na palavra, você precisa buscar essa direção, essa orientação. O Senhor nos chama nessa noite, o próprio Jesus aqui, foi um sermão. E diz no subtítulo, meu profético, isso que é das coisas que haveriam de acontecer. E ele chega aqui no 13 e diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse mesmo, não é, esse mesmo momento é relatado por Marcos, o evangelista Marcos, em Marcos 13:13. Você vai ver lá a mesma coisa. Ele começa a falar: ó, cuidado, que haverão anúncios de guerra, de fome, de peste, ainda não é o fim. E isso vai levar muitos a desistirem, e com isso perderem a salvação. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. E se você for também, não é, em Mateus 10:22, se você voltar um pouco, você vai perceber que ali foi a missão dada aos 12, que eles deveriam levar essa palavra, que eles foram separados para levar essa palavra, que eles deveriam orientar o povo, deveriam ir aos confins da terra. Mas quando chega em Mateus, no verso 10, capítulo 10, 22, ele diz: ó, só que tem uma coisa: o que perseverar até o fim será salvo. Judas, sabe que foi escolhido por Deus? Sabe que Jesus errou ao escolher Judas? Não. Hoje foi falado a respeito aqui de Judas, que vendeu a sua salvação, entregou Jesus por nada, por 30 moedas de prata. O máximo que ele conseguiu é comprar um terreno na periferia e uma corda para se enforcar numa árvore que estava no meio do terreno, e se ele fosse construir, ele ia ter problema com o meio ambiente. Venderam para ele um terreno barato, que tinha uma árvore, deveria ser ali uma figueira, um jacarandá, um jatobá, um cedro do Líbano. Nós estamos falando de uma região antiga, de madeiras antigas, que nós conhecemos só de papel, só de folha. Quando ele viu o que ele tinha feito, ele deu cabo na vida dele nesse lugar, porque ele não perseverou. Ele não perseverou. Então fica essa pergunta para você estudar a respeito disso. Então, quando você vai lá em Mateus 10:22, você vai perceber isso, que ele manda trazer esse ensinamento, ele comissiona os 12 e fala o que eles deveriam fazer. Sabe o que eles deveriam fazer? Não era o que o povo queria. Foi dito aqui, tem muita gente querendo que o pastor faça. Olha, a minha maior alegria é estar aqui nos cultos, e eu não abro mão, amados. Eu já sentei muito no fundo, muito. E falo para você, não tem, é outro culto aqui na frente. É outro culto, aquele que vai no banheiro aquele que levanta toda hora, aquele que fica conversando, não te atrapalha.
Eu já sentei muito, minha esposa insistia comigo, amor, por que você não vem para frente? Ah, eu não gosto. Quando eu fui, eu falei, Senhor, não é na frente, na cadeira de Moisés, que estão assentados, e quer lançar só sobre o povo uma ordenança, não. É de estar sentado, entendeu? Aguardando aquilo que Deus tem de precioso. E eu posso dizer, nesses anos aqui, nós vamos para 13 anos aqui, nenhum dia Deus falhou, amados. Eu falhei, eu não vim, mas o Senhor se fez presente nesse lugar. Quando era uma casinha, com uma sala, não é? De 3x4, Deus falava. Fomos para uma casa um pouco maior de 4, uma sala por 8, 32 metros, Deus continuava falando. Fomos para o seu Radir, não é? Onde um local onde era um depósito, Deus falava. Porque o Senhor diz, onde tiverem 2 ou mais reunidos nesse propósito, eu me farei presente. Agora, o que Ele quer que nós entendamos com tudo isso? Que não obstante todo momento de dificuldade e luta, nós devemos perseverar. Não podemos recuar, temos que prosseguir. E Jesus disse, aquele que prosseguir até o fim, esse será salvo. É o que permanecer, amados, é o que permanecer. É Abacuque que fala também, né? No final, vereis a diferença do que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Há uma recompensa, irmão, há uma recompensa. A Bíblia nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram conquistas, não é? De vitórias. A realização de seus sonhos. Nós podemos olhar, e eu não vou nem aqui, eu vou mencionar alguns que, é isso que o Senhor me chamou a atenção, nesses últimos cultos, de 3 meses para cá, o Senhor vem falando da perseverança dessas vidas. Eu consigo lembrar, por exemplo, de pastor Helder pregando a respeito de Noé. Se você pegar Noé, Deus fala, através da sua palavra, faz menção de Noé do capítulo 5 do capítulo 6 ao capítulo 10. Fala de Noé, da sua descendência, dos acontecimentos. Mas quando você olha o último verso do capítulo 5, diz assim, e era Noé de 500 anos. Quando você vai lá para Noé, para Gênesis, capítulo 7, você vai ver que veio o dilúvio, e Noé estava com 600 anos. É capítulo 7, verso 7 ou 8, dá uma olhada aí para mim, pastor. Não é? Então, ele perseverou. Mesmo sendo criticado, nós ouvimos aqui. Lembra que o pastor El dizia assim, eu creio que Noé gostava de bichos, e muitas pessoas chegaram a dar bichos para ele, animais para ele. Ele chegou até a mencionar, eu creio que Noé, para completar todo aquele rol de animais, ele chegou a comprar alguns animais, investir nisso, lembra disso? Foi agora, mês retrasado, final do mês passado, final do mês retrasado. Amados, Noé, o Senhor achou graça na vida de Noé. Olha que coisa tremenda. E deu uma ordenança para Noé. Um negócio absurdo aos nossos olhos. Não tem como uma arca dessa, num lugar desse. Noé perseverou. É que é fácil, porque nós vamos ver a ordenança no capítulo 6. E vamos ver o dilúvio chegando no capítulo 7. E nós não conseguimos mencionar 711, 600 anos. Passados 100 anos vem o dilúvio. Imagina a perseverança de Noé, amados. A arca se tornou a realização da vida de Noé, o sonho de Noé. E ele viu isso concretizado. E nós ouvimos nesses dias, quantas almas se salvaram? 8 almas se salvaram. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Por quê? Porque perseverou. Por isso que, não é? Paulo, aprisionado, Pedro venceu prisão, enfrentou e venceu a prisão, porque perseverou em louvar o Senhor, em adorar o Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Podia pregar para os carcereiros, como aconteceu numa ocasião. Crê no Senhor Jesus. Sabe o que ele está falando assim? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e toda a tua casa. Sabe o que ele estava falando? Ah não, aceita essa religião e continua do jeito que você está. Ele falou, não. Creia, persevera, fica firme, que não vai ser salvo só você, mas toda a sua casa.
Amados, Noé foi uma história maravilhosa e nós sabemos que é uma história real, é um relato real. Temos aí provas científicas e os cientistas ficam loucos quando, não é? Outros cientistas descobrem que verdadeiramente a arca esteve no Monte Arará, não é? O Ararat esteve lá, parou lá. Existem vestígios ali, eles ficam loucos, não é? Ele lutou na construção da arca, não é? E foi salvo juntamente com a sua descendência. Olha que coisa tremenda, em perseverar, em crer no Senhor, em permanecer. Pastor, mas está difícil, mas vai ficar difícil. E é difícil, mas em você permanecer. Promessa não é só para a tua vida, é para você e para toda a tua casa. Mas falávamos o seguinte, homens e mulheres, não é? Que perseveraram, obtiveram conquistas em suas vidas. Nós podemos já ir, não é, para Josué. Josué era menino quando começou a caminhar com Moisés. Amadureceu no deserto, tanto ele quanto Calebe, que foram os remanescentes daquela geração que ficaram, não é, e venceram o deserto. Não é? Ele perseverou, mesmo sendo o quê? Não é? Em seguir ao Senhor, e sucedeu a Moisés. Mesmo tendo um líder, alguém que virou referência, não é fácil, mas ele assumiu e levou o povo a conquistar a terra prometida, e através da perseverança, ele estimulou o povo, ele animou o povo, porque quando você pega lá no capítulo 24, no verso 13, vamos lá em Josué, você vê ele corrigindo o povo, mas você vê ele animando o povo, ele dando um exemplo. Depois de Deuteronômio você vai encontrar Josué, vai lá no final de Josué. Pastor, eu conheço, mas quem sabe você não tem perseverado, quem sabe você está para recuar. 24:13, olha o que diz aqui o 13. Ele traz em memória do povo o que o Senhor tinha feito por eles. Então quando o 13 está falando a respeito, ele sendo a boca de Deus, quando ele diz assim, eu vos dei, está falando a respeito de Deus, eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Esses dias alguém fez menção dessa passagem. E olha o que fala o 14, agora pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade, e com verdade, e deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. O que ele quis dizer? Ele falou, olha, seus pais não permaneceram, os seus pais não prosseguiram, os seus pais não perseveraram. Então se vocês forem por esse lado, lembra o que aconteceu com eles, e olha o que Deus fez por nós. Ele estava fazendo menção das cidades, das fortalezas que foi dada a eles. Ainda que Jericó foi derribada, e diz que daquela cidade não poderia se tomar nada, mas as demais cidades, a começar a próxima que foi Ai, eles começaram a tomar posse, e o Senhor falou, vocês vão tomar posse de edifícios que vocês não trabalharam para construir, vocês vão comer de plantações que vocês não plantaram, vocês vão beber daquilo que vocês não trabalharam, vocês são beneficiados. Mas vocês não podem agir como vossos pais no passado, que não permaneceram, que não perseveraram. E aí ele chega e anima, dizendo o seguinte, ele dando o seu próprio exemplo, ele diz assim, eu vos dei, aí ele chega aqui e diz no 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa, vamos permanecer. Como líder, ele falou, olha, se vocês querem, façam. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão voltar a servir os deuses dos vossos pais do Egito. Vocês vão fazer o quê? Servir os deuses desse povo que nós, na travessia do deserto, até convivemos com eles, mas eles viram tudo que Deus fez por nós. Eles estão servindo o quê? Deuses que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, para andar tem que ser carregado em procissão. Vocês, eu quero dar um testemunho, ele disse, eu, a minha casa, vamos perseverar em Deus, nós vamos servir ao Senhor.
Vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas olha que ânimo ele deu. Agora eu quero dar uma direção para vocês, eu e minha casa. Então o que ele quer dizer? Eu vou mostrar para vocês que é bom, que vale a pena. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu saí de lá, só eu e Caleb vencemos esse momento. O próprio Moisés não se encontrou o túmulo dele, o corpo dele. Nós vamos continuar servindo esse Deus fiel. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, é perseverar. E nós vamos ver o exemplo de uma mulher, e o tempo se avança, e nós já estaremos encerrando. Ruth foi pregada aqui, também no mês passado. Uma moabita foi pregada pelo presbítero Noé, foi pregado pelo pastor Helder. Ruth foi pregado pelo presbítero Robson. Uma moabita, das terras de Moabe. Um homem de Belém, de uma terra, de um povo escolhido. Diante da fome, diante da adversidade. Se você for lá em Ruth, você vai ver essa história, esse acontecimento real. Um casal que tinha 2 filhos, diante da fome, da luta, da escassez, sai da posição, desce para terras de Moabe. A terra foi nos ministrados, não é momento de sair da posição, não é momento de descer, muito menos buscar Moabe. Mas o que acontece? Ali os filhos se casam, vem o pai a falecer, passa um tempo, eles ficaram 10 anos nessa terra, não prosperaram em nada, comeram, beberam, mas aquilo que Deus poderia ter suprido na posição, e Deus faz isso. Deus fez isso com o povo dele no deserto, amados. Quando Deus levou o seu povo para o deserto, as roupas não se gastaram, as sandálias não se gastaram, não faltou alimento, maná veio, não faltou a bebida. Quando eles pediram água, o Senhor deu água. Então o Senhor não falha, mas eles saem, não é? Mas com tudo isso, fica quem? Morre o esposo, morre 2 filhos, fica Noemi, com 2 noras. Ela vai e despede as noras, você vai ver isso em Ruth, não é? No capítulo 1. O que acontece? Ela vai e despede as noras. Uma vai e volta para o seu povo, mas Ruth diz: não, eu vou permanecer contigo, eu vou perseverar contigo, eu vou prosseguir contigo, eu vou continuar contigo. Onde tu fores, Ruth falando à sogra, eu irei. Onde tu deitares, repousares, eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. E de uma forma tão tremenda, depois você continua lendo, no capítulo 4, você vai ver ali ela sendo remida. 4:13, por Boaz. Deus tinha um plano maravilhoso. Uma mulher moabita, pastora Lívia pregou na antepenúltima reunião de mulheres. Eu não estava, mas a palavra de Deus ecoa, amados. Muitas vezes nós estamos atendendo na hora da tarde da bênção, não adianta, a palavra chega lá no gabinete. Foi pregado isso, eu falo, tomo posse. Ainda que a palavra diz que Deus fala com os presentes, mas Ele sabe do momento, eu tomo posse. A pastora Lívia pregou a respeito das mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. Você vai ver Ruth, aquela moabita, que perseverou, que buscou o Deus de Israel, o Deus que nós temos buscado. Nós não nascemos em Israel, nós não nascemos com a promessa de judeus, mas há uma promessa sobre aquele que aceita Jesus como seu Senhor. A bênção estende até nós. Nós somos aqueles que estaremos juntos, chegando diante do trono do Cordeiro de branco, aonde João, Pedro, Paulo vão se surpreender, falar, da onde vem essa multidão? Nós pregávamos, eles não queriam saber, prendiam nós, nos perseguiam, da onde vem? Aí vão falar, esses são aqueles que venceram, nem falo para vocês, uma grande tribulação. Ruth permaneceu, não foi fácil, foi comer rabisco, sobra de colheita, foi trabalhar duro, e trazia o sustento ainda para a sogra, Noemi. Noemi amargurada, porque tinha perdido o marido, entendeu que não podia ter saído da posição, mas foi restaurada a ela a terra. Deus transforma a maldição em bênção, amados. E por que esse livro não se chama Noemi? Afinal, Noemi que era israelita, de Judá. O nome do livro, Ruth.
Aquela que creu no Deus de Israel, a que perseverou no momento difícil, porque a sogra não tinha bens, ela não ficou com a sogra porque a sogra tinha possibilidades, não, ela estava ali uma viúva desamparada numa terra estranha. Ela falou: não, teu Deus é o meu Deus, onde tu fores eu irei contigo, eu creio. Perseverou e foi remida por Boaz, foi tomada como esposa, gerou filhos, mãe de Obed. É isso? É isso? Vô de Davi, porque foi pai de Jessé. Olha que coisa tremenda. Através dela veio e foi gerada a raiz de Davi. Através dela veio o Messias, o Redentor de Israel, o Redentor das nossas vidas, amados. Sabe por quê? Ela perseverou, foi uma atitude dela, não importa, foi uma virtude, foi uma tomada de decisão, não importa se você andou por caminhos terríveis, se você não traz sobre você uma promessa da tua infância com relação à caminhada com o Senhor, não, só eu sou na minha casa, todos são contrários, não importa. Em perseverar, em buscar o Senhor te dá a vitória. Ele diz: eu não dou só a você, eu dou a tua descendência. Crê no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa. Persevera, perseverando você vai ser salvo. Olha que coisa maravilhosa. Quem sabe você tem entrado nos domingos aqui, tem esperado vir o relógio, tem louvado os nomes que estão ali, não é a letra que está ali do louvor, e não tem atentado para aquilo que está escrito durante todo esse ano, perseverando em Deus. Faz toda a diferença. O que permanecer até o fim vai ter a vitória. Será que dá tempo de mais um? Encerrar com Jesus. Entre todos os homens e mulheres, que vemos na Bíblia, eu anotei para ela ali, mas eu vou fazer também menção. Você vai ver a tentação de Jesus no início do seu ministério. Quantos falam para nós, e eu falo para Deus: Senhor, não está fácil. Aí fala assim: você não sabe que é difícil. Senhor, não estou suportando. E fala assim: você não conhece o meu poder sobre a tua vida. Na tua fraqueza eu aperfeiçoo a tua vida. Não é na nossa força, amados. Vemos na Bíblia que muitos homens e mulheres perseveraram, mas nós precisamos tomar por exemplo Cristo, que logo no início do ministério foi tentado por Satanás. Sabe qual era a intenção de Satanás? Que Jesus não prosseguisse. Não prosseguisse. Essa era a intenção. Sabe qual é a intenção do adversário da tua vida, do diabo? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que vai ser lançado no Hades e vai arder no lago de enxofre com aqueles que não creem no Senhor Jesus. A intenção dele é que Jesus não perseverasse. A intenção dele é que Jesus não prosseguisse. Traz em memória o primeiro homem formado por Deus, Adão. Satanás foi lá no Éden para interromper algo tremendo. Hoje nós varrimos aí fora, as folhas caindo, a gente varrendo e folha caindo, encheu um latão de 40 litros de folha só hoje de manhã. O presbítero disse aí: puxa, se Adão não tivesse dado ouvido. Eu falei: é verdade. É verdade. Quem sabe nem a folha ia cair desse jeito. Que isso, pastor? Não cai uma folha de uma árvore que não seja a permissão de Deus. Deus cuida de tudo, amados. Deus é maravilhoso. Mas o seu filho amado em ser tentado, você vai lá ver em Mateus capítulo 4. Você vai ver que ele permaneceu, perseverou. E após ter vencido essa difícil, e foi difícil, provação, superou muitas outras, sendo também vencedor em todas as circunstâncias. E o tremendo é que ele diz que nele nós somos vencedores.
Eu tenho perseverado em quem? Na visão do homem, numa igreja, numa religião ou em Deus? O Senhor fala conosco hoje, persevera em Deus. A recompensa, a vitória. Quem sabe você nessa noite tem se sentido abatido, desanimado, angustiado, mas nós queremos encerrar essa noite orando juntos, para que o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha nos tomar com mão poderosa e nos ajudar nessa caminhada, porque, amados, nós não começamos essa trilha, nós não entramos nesse caminho, ouvimos hoje, o caminho que leva à perdição é largo, o caminho que leva à salvação, a porta é estreita, e o caminho é estreito, mas é o Senhor que nos ajuda, em perseverar. A salvação não é prometida somente a nós, mas também a gerações futuras, aqueles que você nem conhece ainda, o Senhor traz promessas sobre eles. Olha que coisa tremenda, olha que garantia maravilhosa. Pastor, mas é muito repetitivo isso. Não é, amados. Paulo, ele falou isso, 1 Coríntios, e nós estamos encerrando agora. Capítulo 15. Portanto, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, perseverantes, e constantes, perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você ler o capítulo 15, ele vai falar assim, olha, vocês podem achar que é repetitivo aquilo que eu estou falando para vocês, mas estão falando para vocês, ensinando para vocês, essa foi a confusão em Corinto muito grande, que não havia ressurreição de mortos. Então, se não havia ressurreição de mortos, Jesus não podia ter. Se ele foi morto, ele não ressuscitou. E aí ele vai explicar, e muitas vezes ele tem que repetir as mesmas coisas. E o povo questionava, dizendo assim, mas de novo essa palavra? Mas sabe por que o Senhor traz de novo essa palavra sobre perseverança? Porque Ele tem grande vitória para a tua vida. Coloque-se em pé no teu lugar. Quero chamar já a equipe de louvor que vem à frente. E eu não sei como você tem passado esses dias, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor quer que você persevere. O Senhor quer que você prossiga. O Senhor quer que você continue. E quem sabe você não tem tido forças. Nós vamos encerrar com o último cântico. Amém? Que nós louvamos hoje. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Eu quero encerrar orando aqui embaixo, junto com os irmãos, que eu preciso, porque muitas vezes olham para nós, o pastor, como foi dito, as pessoas ficam tristes porque ele faz isso, ou não faz isso. Nós não fazemos, quem faz é o Senhor, amados, nós não podemos. Eu preciso do Senhor, amém? E se você achava que não, foi dito, ore pelo sacerdote. Eu preciso do Senhor, e tenho certeza que você precisa do Senhor. Você precisa do renovar das forças nesse dia? Sai do teu lugar, vem à frente. Nós vamos orar juntos. E forças para quê? Para alcançar coisas? Não, para perseverarmos. Venha, não seja tímido não. Os tímidos também é um outro problema. Corre o risco de perder a salvação. Ouvimos hoje dos adúlteros, dos mentirosos, dos ladrões, dos homicidas, dos sodomitas, mas também os tímidos. Tímido com relação ao quê? As coisas de Deus. Vem mais para frente, vem mais. Olha que benção. Vem mais para frente. Ajuda o teu irmão, chama quem está aqui na frente, chama o irmão de trás, vem junto. Encosta no altar, não se intimide não. Nós precisamos que o Senhor renove as nossas forças, amado. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe. Noé venceu, Ruth venceu, Josué venceu,
Oh Deus, Cristo venceu e nele nós somos mais que vencedores. Senhor, nós nos colocamos diante deste altar, Pai. Nós idolatramos esse piso elevado, mas nós reconhecemos, Senhor, que deste lugar, deste púlpito, a Tua palavra tem jorrado de uma forma, Pai, tremenda e maravilhosa. Que chegamos aqui, Senhor, muitas vezes, Pai, como muitos têm dito, um pó, e do nada o Senhor tem feito tudo. E nós temos sido levados, Senhor, a reconhecer que não são os homens, as mulheres, mas é o Senhor através, Senhor, desses instrumentos. É do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor todas as coisas. Ao Senhor seja dada a glória eternamente. E nesta hora, Deus, eu intercedo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, de cada um, Pai. Pela vida desses levitas que estão, Pai, neste altar. Por aqueles, Senhor, que tomaram, Pai, saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente, Senhor, nessa necessidade de terem as suas forças renovadas, as suas esperanças restauradas. Senhor, a fé, ela é acrescentada por Ti. Acrescenta-nos fé, Senhor. Renova-nos nesse dia, Senhor. Quantos de nós estamos vivendo em função de notícias, de acontecimentos, numa expectativa que alguém vai fazer? E é verdade, alguém vai, mas esse alguém é o Senhor. É o Senhor que vai operar, é o Senhor que tem trabalhado, é o Senhor que tem, Pai, nos guardado. O Senhor conhece a necessidade desta mulher, Pai. O Senhor conhece, Deus, Pai, a tristeza desta mãe. O Senhor conhece, Deus, a aflição desta esposa. O Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe, nós somos limitados. Em nós mesmos não há condições. O Senhor conhece, Deus, a necessidade desse filho. O Senhor sabe, Deus, a necessidade desse servo, deste homem. O Senhor conhece, Deus, a necessidade desse pai, desse esposo, deste irmão amado. O Senhor nos deu, Senhor, para 2016, perseverando em Ti. E nós sabemos que não é um tema para um período de 365 dias, não, Deus. É para nos despertarmos aquilo que o Senhor tem e quer das nossas vidas. E como o Senhor tem nos exortado em amor nesses dias. Mostrando, Pai, como na semana passada o que Paulo sofreu. E como o sucesso para o mundo é diferente daqueles que têm sucessos em Ti, Senhor. E vitórias em Ti. Muitas vezes afligidos por amor do Teu nome, perseguidos por amor do Teu nome, aprisionados, Deus. Quantos, Pai, foram martirizados para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Senhor. Por isso eu Te peço nessa noite, renova a força, acrescenta fé, esperança, que possamos, Deus, perseverar até o fim. Senhor, que nós possamos perseverar até o fim. Eu oro pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, eu intercedo, na certeza que do Senhor tem vindo a nossa vitória. Eu oro em nome de Jesus. Amém.